Fala, criançada, aqui é o professor Aldo com mais um exercício de vestibular. Se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas de classe para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Então vamos fazer exercício e bom estudo a todos. E aí, turma, tudo bem? Vamos fazer aqui então a questão 36 do vestibular da UFMS 2018. O desvio padrão é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. E realmente, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão indica qual é o erro ou o quão confiável é a média aritmética. Beleza. O dono de uma microempresa pretende saber, em média, quantos produtos são vendidos por cada funcionário em um dia. O gerente tem conhecimento que nem todos conseguem vender a mesma quantidade de peças, mas pede aos seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao fim desse período, chegou-se a seguinte tabela. Tá, e aqui está a tabela. Funcionário A, o quanto ele vendeu em cada dia. Funcionário B, quanto que ele vendeu em cada dia. Para quem não lembra, esse x barra aqui ó, é o símbolo para média. X barra. Então, isso aqui já é a média que ele fez para a gente. Média. E var é variância, que é o que a gente vai usar para fazer o desvio padrão, que é só fazer a raiz quadrada dela. De acordo com a definição de desvio padrão, que ele deu lá em cima, e utilizando os dados da tabela acima, qual alternativa representa o menor desvio padrão? Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o menor desvio padrão vai ser a raiz quadrada da menor variância. Faz sentido? Então é só achar a menor variância aí. A menor variância é a do funcionário C. Isso vai indicar que ele é o cara mais regular, entendeu? Tá, a média desse é maior, tudo bem, ele vendeu em média mais produtos, mas o funcionário C é mais regular. Só isso que ele quer dizer, que as vendas dele são mais próximas da média do que as dos outros. Bom, precisamos fazer a raiz quadrada desse 1,84. Quero lembrar vocês sobre uma coisinha de raiz quadrada aqui, para ajudar a gente a resolver esse exercício. Vocês vão entender o que isso aqui tem a ver. Raiz quadrada de 9 é 3, que 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 0,9 é irracional. Não vou calcular aqui. Ué, professor, mas não tem a ver com 3? Não. Ó. Raiz quadrada de 0,09. E isso é 0,3. Não é porque tem um 9 que a raiz quadrada vai ter a ver com 3. Só tem a ver com 3 a raiz de 9, a raiz de 0,09. Raiz quadrada de 0,009. Não sei também, não tem nada a ver com 3 isso daqui. Vai ser irracional. Ué, professor, e 0,0009? Esse é 0,03. Vocês estão entendendo o padrão aqui? Quando a gente tem uma quantidade par de casas depois da vírgula, a gente consegue fazer a raiz quadrada baseada no número que está ali, que é 9. É lógico, se fosse um 5 eu não ia saber, porque a gente não sabe a raiz de 5 de cor. Mas a gente sabe a de 9. Mas não é porque você sabe a raiz de 9 que isso aqui vai ter a ver com 3, ou que isso aqui vai ter a ver com 3. Então a gente sempre vai estar de olho com as casas depois da vírgula. Se for par, a gente consegue ter uma noção de quanto é sim. O que eu estou querendo dizer é que raiz quadrada de 0,4, eu não sei mais ou menos quanto que é, mas eu tenho uma noção de quanto que é a raiz quadrada de 0,04, é 0,2. E reparem que a raiz quadrada tem sempre metade das casas depois da vírgula do que quem está lá dentro. Tem duas casas depois da vírgula aqui, a resposta da raiz quadrada tem uma. Tem 4 casas depois da vírgula aqui, a resposta tem 2, sempre metadinha. E daí, professor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu quero a raiz quadrada de 101,84. Como tem duas casas depois da vírgula, eu posso pensar que vai ser a raiz quadrada de 184 com uma casa depois da vírgula, que é o que eu fiz aqui, não é? Eu não posso fazer simplesmente a raiz de 9 e colocar a resposta, mas aqui eu posso fazer a raiz de 9, é 3. Mas como tem duas casas depois da vírgula, aqui eu coloquei uma. Aqui eu não posso fazer raiz quadrada de 9, porque não tem nada a ver com 3 isso daqui. Aqui eu posso, porque tem par casas depois da vírgula. Então, eu vou fazer que é 3, mas colocar duas casas depois da vírgula, porque aqui tinha 4. Então, esses caras eu posso me basear no 3 para dar a resposta, que é o que eu vou fazer aqui. Então, em vez de 1,84, eu vou pensar em 184. Professor, mas eu ainda não sei qual é a raiz quadrada de 184. Não, você não sabe. Mas você sabe quem tem raiz quadrada aqui perto, que é o 169, que vai dar 13, e o 196, que vai dar 14. E sim, é bom que vocês saibam essas raízes quadradas de cor, sim, porque ajuda nessa hora. 196. Então, seguindo a nossa lógica, eu sei que a raiz quadrada de 1,84 vai estar entre 1,3 e 1,4. Faz sentido o que eu estou falando?
Porque 169 está antes e 196 está depois. Então, eu já, olha só, sem fazer conta de raiz quadrada, eu já sei que a raiz de 1,84 é entre 1,3 e 1,4, porque eu sei quem tem raiz aqui perto. E isso o exercício pode exigir de você sim. Ele pode sim pedir raiz quadrada de 3.000 e não sei quanto. Quem que tem raiz lá perto? Você tem que saber. Você tem que saber porque é fácil, 169, 196, 15 vezes 15, 225, tem que saber essas raízes. Então eu posso dizer que a raiz de 1,84 está entre 1,3 e 1,4. Então é a ou B. E eu posso dizer também que como o 1,84 está mais perto do 1,96 do que do 69, deve ser mais perto de 1,4. Então, 1,36. Sem fazer conta. Tá vendo? Só com lógica a gente consegue achar essa raiz quadrada. Professor, mas e se fosse 1,8? Aí dava trabalho, porque aí não tem nada a ver com 196 e 169. Professor, mas como é que você tem certeza? Você quer ter certeza? Vamos fazer a conta. 1,36 vezes 1,36. Vai dar 14, vai dar 8, vai dar 1. Como aqui tem duas casas depois da vírgula e aqui também tem duas casas depois da vírgula, teremos 4, 1,84. Olha aí. E 1,31 não vai chegar em 1,84. Então, pessoal, só uma dica, tá? É lógico que ele não quer que você calcule raiz de 1,84. Professor, mas se fosse para calcular raiz, como é que eu ia fazer? Bom, você ia fazer 1,3 vezes 1,3, 1,4 vezes 1,4 e ver qual que chega perto. Aí você ia para a segunda casa, 1,31 vezes 1,31, 1,32 vezes 1,32. É no chute mesmo para você achar. Se você não for usar a lógica e o raciocínio que a gente fez no exercício, é no chute. Então você vai chegando cada vez mais perto. Como no chute dá muito trabalho, desconfie. Peraí, deve ter algum caminho aqui para eu conseguir me orientar. E por eliminação, a gente chegou na letra B de bola. Ok? Espero que tenha ficado claro. Bom estudo a todos e até o próximo vídeo.